Como emagrecer 10 quilos com essas desculpas? Na verdade, eliminando algumas desculpas. Onde no período de um mês, onde eu estava no desafio, que vai ser outro vídeo que eu vou falar aqui sobre esse desafio que eu fiz, onde eu emagreci 10 quilos. E nesse período, nesse processo de um mês, eu eliminei 7 desculpas que estavam me impedindo de emagrecer. E foi o seguinte, a primeira desculpa era que eu não tinha tempo. Por quê? Eu trabalhava, né, demorava 2 horas para chegar no trabalho, acordava cedo, acordava às 6 horas da manhã e me aprontava, né, me arrumava e ia para o trabalho. Passava 2 horas para chegar no trabalho e passava o dia todo no trabalho e quando largava às 6 horas da noite, demorava mais 2 horas para voltar do trabalho. Ou seja, eu chegava em casa de 8 horas da noite. E para mim, isso era desculpa suficiente para não fazer atividade física, para não me alimentar bem, porque eu não tinha tempo. Quando chegava em casa, ia ainda fazer alimentação, ia tomar banho e tal. E aí eu dizia, pô, eu não tenho tempo, porque eu já chegava cansado também. Eu acho que é a realidade de muitas pessoas aí, que sai de manhã, só chega à noite, às vezes tarde da noite, chega cansado e vai querer fazer o quê? Cara, simplesmente tomar um banho e comer. E assistir alguma coisa e depois ir dormir. Então era essa a minha realidade ali. Então dizer que não tinha tempo. Só que quando eu entrei nesse desafio, quando eu coloquei um objetivo que eu queria realmente emagrecer, esses 10 quilos, eu acordei uma hora mais cedo, meia hora mais cedo. E depois à noite, quando chegava, eu treinava meia hora. E com isso eu conseguia ali eliminando essa desculpa, porque cara, essa questão de não ter tempo é uma desculpa, uma das maiores desculpas que as pessoas podem dar. Porque a questão não é que a gente não tem tempo, é porque a gente não colocou prioridade naquilo que a gente quer, naquilo que a gente quer realizar na nossa vida. Então, sem prioridade, claro, nunca vai ter tempo para nada. E a segunda desculpa que eu dava era que a minha família não me ajudava. Então, eu estava num determinado período ali no meu processo de emagrecimento e a minha família não necessariamente precisava estar também nesse período de emagrecimento, elas não precisavam fazer dietas, elas não precisavam se restringir só por causa de mim. E aí eu compreendi que era o meu objetivo, eram minhas escolhas de querer mudar. Então eu não poderia obrigar ninguém a seguir aquilo que eu estava fazendo. Eu era responsável por tudo aquilo que eu queria na minha vida, toda a alimentação, toda a questão da atividade física. Eu que teria que determinar aquilo que realmente de fato ia me ajudar a emagrecer. Então eu tomei uma postura onde não, eu vou fazer isso aqui, por mais que as pessoas digam não, come isso aqui, come essa besteirinha aqui, come essa outra coisinha ali. Não, para que fazer isso? Ficar fazendo essas coisas, ficar comendo legumes e saladas e tal. E aí vem a outra desculpa que eu sempre dava, né? A terceira desculpa era que para ser saudável tinha que ser caro, né? Poxa, eu não vou ser saudável porque é caro ser saudável, né? Comer legumes, verduras, salada. Cara, pelo contrário. Na medida que você vai aprendendo a comer melhores alimentos, você vai ver que não é assim. O dinheiro que a gente gasta comendo besteira, comprando biscoito, salgado, comprando isso, aquilo, outro, é o mesmo dinheiro que você vai comprar uma salada de fruta, uma fruta em si, você vai comprar mais legumes, vai comprar mais raízes, né, para comer. Então, você vê que não é nada disso, né? São só desculpas mesmo de que a gente não está disposto a pagar o preço para poder emagrecer. Então essa era a terceira desculpa, né? Dizendo que para emagrecer é muito caro emagrecer e pô, não vou conseguir emagrecer. E aí vai para a quarta desculpa, que eu dizia que não conseguia comer salada. Na verdade, porque eu dizia que salada não enche, eu vou ficar com fome. Aconteceu um negócio comigo, cara, que eu comia muito. Eu comia em média 700 gramas, cara, no almoço ali quando eu ia pesar. E mais o refrigerante, alguma coisa ali, o suco. E dava quase 1 quilo de alimento. E aí, claro, que se eu fosse diminuir essa minha alimentação, eu ia ficar o quê? Com fome. Porque eu comia demais alimentos que eram desnecessários. Eu não precisava daquilo para me alimentar, para nutrir o meu corpo, aquela quantidade absurda de comida. Então eu dizia assim, comer só salada não vai me encher. Cara, você precisa realmente comer bastante salada. E tem essa dificuldade da quantidade de gramagem que a gente comia antes.
E aí, se a gente vai comer salada, naturalmente, se a gente não gosta de comer salada, a gente vai comer menos comidas. E com isso vai diminuir ali o peso e a gente não vai conseguir, vai ficar sentindo fome, vai dizer, pô, tá vendo que não dá certo, salada não enche e eu tô passando fome e tal, porque você está num processo de adaptação. E eu dizia que comer salada, né, eu não gostava de comer salada, era um ponto, e eu dizia que comer salada não enche a barriga, né? Então, só que a partir do momento que eu comecei a praticar aquilo, uma semana, 2 semanas, e eu vi onde estava realmente o erro. Estava na questão da quantidade que eu comia antes e na quantidade que eu estava comendo agora e do tipo de alimento que eu estava comendo. Então é interessante quando você bate de frente com essas desculpas que você dá, que a gente dá, que eu dava ali, e aí você vê que a realidade é outra. Então essa era a quarta desculpa, né, aqui que eu estava dando. E a quinta desculpa que eu dava, que eu dizia, não vou conseguir emagrecer porque eu não vivo sem comer um docinho. Comer um chocolate, comer um bolo, um docinho em si, tomar refrigerante, que isso são cheios de açúcar. E aí eu disse, não vou conseguir, que eu gosto de comer essas coisas. Como é que eu vou parar de comer essas coisas? Como é que eu vou emagrecer se eu não vivo sem comer um docinho? E aí, de acordo com a prática em si, eu fui eliminando aos poucos essa questão do açúcar em si. Primeiramente, eu fui diminuindo a quantidade de açúcar que eu colocava no suco, no café, que eu não gostava de tomar café, então eu colocava muito açúcar. Então eu colocava 4 colheres, depois eu comecei a colocar 2 colheres, depois eu comecei a colocar uma. Usei um pouco de adoçante erroneamente, mas aí eu fui eliminando e chegar ao ponto de não tomar mais açúcar. Hoje em dia, eu não adoço meu café, eu não adoço os meus sucos. Eu como sim o açúcar que tem nos alimentos e como também sim o açúcar que tem num bolo, numa torta ou qualquer outro docinho assim que eu gosto, gourmetizado, um brownie, alguma coisa do tipo. Então eu eliminei o açúcar dessa forma, eu diminuí bastante o açúcar branco em si, comer ele diretamente adoçando algumas bebidas. E com isso diminuí drasticamente a quantidade de açúcar que eu ingeria. E com isso me ajudou muito a emagrecer, eliminando essa desculpa, dizendo que eu não ia conseguir viver sem comer açúcar, viver sem comer o docinho. Eu poderia comer um docinho, eu poderia comer um chocolate, eu poderia comer uma fatia de bolo. Eu não poderia ficar comendo isso o tempo todo, né? Ficar adoçando o açúcar e ainda mais comer um bolo. Então isso é um montante que faz com que a gente não consiga emagrecer. Então eu eliminei essa desculpa dizendo que eu não conseguiria eliminar o docinho da minha vida. Só que eu não eliminei, eu diminuí drasticamente, que me levaram a ter o resultado de emagrecer 10 quilos. Então, a outra desculpa que eu dava, eu tenho uma mentalidade de gordo, né? Eu só gosto de comer besteira, fast foods, lasanha, pizza, hambúrguer, coxinha, né, pastel, croissant. Eu gosto de comer muito essas coisas. Como é que eu vou conseguir emagrecer se eu gosto muito de comer essa? Eu tenho a mentalidade de gordo que quero comer essas coisas, inclusive o doce lá que eu falei nessa quinta desculpa. Então, a sexta desculpa era que eu tinha uma mentalidade de gordo. E a partir do momento que eu fui adquirindo mais conhecimentos, fui lendo, fui estudando, fui aprendendo, fui praticando, eu fui transformando essa minha mentalidade numa mentalidade magra, numa mentalidade fit. Hoje em dia, onde eu pratico isso efetivamente, principalmente nas minhas redes sociais, onde eu falo mais sobre isso, né? Eu estou falando aqui no YouTube, então eu venho praticando muito isso, onde eu transformei totalmente a minha mentalidade, onde eu posso comer aquilo que eu gosto e ainda permanecer magro. E a sétima desculpa que eu sempre dava era que eu dizia que não tinha força de vontade. Cara, eu não tenho força de vontade para poder emagrecer. Eu nunca vou conseguir emagrecer porque eu não tenho força de vontade. Eu me levanto e, fazer exercício físico é muito chato. Tem que preparar comida, né, mais saudável é muito chato. Tem que separar o alimento ali e tal. Eu não tenho força de vontade para isso. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Só que eu descobri, eu até li um livro chamado O Teste do Marshmallow, que ele testa essa questão da força de vontade em si. E eu descobri que todos nós temos força de vontade, inclusive você, né? Todos nós temos força de vontade. Só que
A força de vontade é uma energia limitada, onde a gente gasta ela na medida quando a gente vai colocando coisas ali. É por isso que muitas vezes a gente, quando chega à noite, está com baixíssima força de vontade, e com isso, quem quer fazer atividade física, quem quer comer mais saudável depois de um dia muito cansativo, depois de um dia estressante, porque você já gastou toda a sua energia que você tinha da sua força de vontade. Então, quando a gente coloca a nossa força de vontade, né, em algum momento você já colocou sua força de vontade para conseguir conquistar algo na sua vida. Seja passar numa prova, seja fazer um concurso, seja arranjar um emprego, seja estudar uma matéria, seja fazer qualquer coisa na sua vida, você conseguiu realizar aquilo ali porque você colocou aquilo como prioridade. Então, você investiu a sua força de vontade, a sua energia que você tinha da sua força de vontade para realizar aquilo ali. Da mesma forma no emagrecimento. Como a força de vontade é uma energia limitada, a gente tem que colocar as coisas que a gente quer realizar primeiro usando essa força de vontade, usando essa energia, porque todo mundo tem força de vontade. Não existe isso. Só que você tem que direcionar essa sua força de vontade para aquilo que é prioridade na sua vida. Então, se emagrecer, ter mais saúde é prioridade na sua vida, é por isso que muitos médicos, nutricionistas, personal, colocam as atividades pela manhã. Porque logo pela manhã a sua força de vontade, a sua energia vai estar mais alta. Então você vai gastar, você vai direcionar a sua energia da sua força de vontade para realizar uma atividade física, para fazer um alimento, para comer bem. E com isso você vai adquirindo esse hábito. A determinado momento aquilo vai ficar no piloto automático e você não vai gastar tanta força de vontade, tanta energia da sua força de vontade. E com isso, deixando esse processo automático e colocando, investindo agora a sua força de vontade, a sua energia em outra coisa que você quer realizar. Então, essa questão de não tem força de vontade, isso é mito. Todos nós temos força de vontade. Você só precisa direcioná-la para o lugar correto. Então vamos lá. Foram 7 desculpas que eu dei aqui que estavam me impedindo de emagrecer e quando eu eliminei elas, eu consegui emagrecer 10 quilos. Então, provavelmente você deve ter algumas dessas desculpas que eu listei aqui, né? Dessas 7 desculpas. Então, o que eu proponho a você é que você coloque aqui qual desculpa você vai eliminar. Coloca aqui nos comentários. Porque assim, não precisa você eliminar todas as desculpas de uma só vez. Vá, ataque uma por vez e vai eliminando essas desculpas. E na medida do possível que você vai eliminando uma desculpa por vez, você vai indo para a próxima e com isso consegue eliminar todas as desculpas que te impedem de emagrecer. Então, coloca aqui para mim abaixo que desculpa você vai eliminar a partir de agora para que você possa emagrecer. O meu maior intuito aqui é justamente te ajudar a entrar em ação. Não me importa se você não curtir, se você não comentar. Você vai comentar aqui para algo que você vai fazer, que é eliminar uma desculpa. Então, coloca aqui abaixo, tá bom? Então era isso, um grande abraço para você e até mais.